nós ainda continuamos com o serviço de radiação e preces. São as caixinhas azuis que estão em frente à Secretaria Administrativa. Na caixinha da radiação, que é a prece para os encarnados, basta colocar os nomes com o endereço completo uma vez por mês. E para a prece para os desencarnados, é necessário colocar o nome, a data de nascimento e de desencarne. E caso a pessoa tenha ideias suicidas, colocar esta observação para as preces para os encarnados. E para os desencarnados, caso tenha ocorrido através do suicídio, também colocar esta observação. Aqueles que desejarem conversar com alguém no final da reunião, dirijam-se aqui à mesa que nós vamos indicar uma pessoa para o atendimento fraterno. A casa oferece o curso de valorização da vida. Acontece todos os sábados às 16 horas. É um curso que sem pré-requisitos. E temos um convite para quem tem mais de 60 anos participar do Centro de Convivência Vicente de Paulo, o CCVP. Acontece toda terça-feira, de 9 ao meio-dia. E a casa continua com o trabalho de distribuição de cestas básicas a famílias já cadastradas e quentinhas para as pessoas em situação de rua. Para a manutenção desses serviços, aceitamos doações de mantimentos não perecíveis. E desde já agradecemos muito as doações já recebidas. Nós continuamos com a campanha de reciclagem que serve para nos dar bônus na conta de luz. Nós continuamos a receber plásticos duros, PETs, papéis brancos, mistos e papelão, metais pequenos, como alumínio, ferro e aço, e óleo vegetal usado. Quem quiser mais informações, é só nos procurar no final da reunião. E nós pedimos, por favor, que silenciem ou desliguem os seus celulares para todos ficarem atentos durante toda a reunião. Vamos fazer a leitura da página do dia de hoje. Cujo título é Existimos. A página de Emmanuel. Existimos. Existem todas as criaturas saídas do hálito criador. A pedra existe, a planta existe, o animal existe. Existem almas nos passos diversos da evolução. Em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir. A vida é a experiência digna da imortalidade. Há muita gente que se esfalfa, perdendo saúde e possibilidades em movimento vazio, quando não se mergulha nas tramas do mal, entretecendo reencarnações dolorosas. Há muita gente que destrói o próprio cérebro, escrevendo sem proveito, quando não expressa o pensamento para inspirar negação e crueldade, entrando em sofrimentos reparadores. Há muita gente que aniquila as horas, falando a esmo, quando não se utiliza do verbo para ferir e enlouquecer os semelhantes, adquirindo débitos escabrosos. Há muita gente que pede essa ou aquela concessão para frustrá-la em atividades sem sentido, quando não a maneja em prejuízo dos outros, criando lágrimas que empregará longo tempo para enxugar. Todos esses agentes da inutilidade e da delinquência existem como todos nós existimos. Observa assim o que fazes. O berço confere a existência, mas a vida é obra nossa. Emmanuel. Vamos todos, então, nesse momento, unir os nossos pensamentos e os nossos melhores sentimentos em torno da figura de Jesus, pedindo a Ele as melhores vibrações nesse momento de reunião pública, nesse momento de estudo e depois o momento do passe.
Pedimos aos nossos guias e protetores que possam estar junto conosco também, nos amparando e sustentando, nos ajudando a entender melhor tudo aquilo que será passado pelo nosso amigo Marcos e também no momento do passe, o estudo do Evangelho que será feito pela Olindina. Desde já pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe a todos nós aqui nesta casa, onde temos várias tarefas acontecendo nesse instante, que todas elas estejam com a vibração do teu amor. Graças a Deus. Aos sábados, nós estudamos o Livro dos Espíritos. E nós estamos na segunda parte, no capítulo 5, que fala da pluralidade das existências. Hoje nós vamos estudar a questão 222, que fala sobre considerações sobre a pluralidade das existências. Se não há reencarnação, só há, evidentemente, uma existência corporal. Se nossa existência corporal atual é a única, a alma de cada homem é criada no seu nascimento, a menos que se admita a anterioridade da alma. Nesse caso, perguntar-se-ia o que era a alma antes do nascimento e se esse estado não constituiria uma existência sob uma forma qualquer. Não há meio termo. Ou a alma existia ou não antes do corpo. Se ela existia, qual era a sua situação? Admitindo, conforme a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou o que dá no mesmo, que anteriormente à sua encarnação ela só possui faculdades negativas, fazemos as seguintes perguntas. Por que a alma mostra aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas com a educação? De onde vem a aptidão extranormal de certas crianças em tenra idade para essa arte ou aquela ciência, enquanto outras permanecem inferiores ou medíocres durante toda a sua vida? De onde vêm em alguns as ideias inatas ou intuitivas que não existem em outros? De onde vêm em algumas crianças esses instintos precoces de vícios ou de virtudes, esses ensinamentos inatos de dignidade ou de baixeza, que contrastam com o meio em que nascem e que nasceram? Porque uns homens, a abstração feita da educação, são mais adiantados do que outros? Porque há selvagens e homens civilizados? Se tomardes uma criança otetonte, recém-nascida, e se a educardes nos nossos colégios mais renomados, fareis dela um dia um Laplace ou um Newton? Haverá uma doutrina que possa resolver estas questões? Admitir as existências sucessivas e tudo se explica segundo a justiça de Deus. O que não se pode fazer numa existência, faz-se em outra. É assim que ninguém escapa à lei do progresso, que cada um será recompensado segundo seu mérito real, e que ninguém está excluído da felicidade suprema, a qual ele pode aspirar, quaisquer que sejam os obstáculos que possa encontrar no seu caminho. Vamos parando por aqui e vamos pedir a Jesus que abençoe o Marcos nesse instante. Boa noite a todos. Ficou, né? Eu acabei me distraindo, que eu li um Denis aqui, aí eu decidi botar coisinha aqui. Bom, com prazer que estamos aqui, né? Eu tenho que falar um pouquinho mais baixo, senão vocês vão ficar mais surdos, né? Olha lá, você vai diminuir um pouquinho. Então, com prazer que todos nós estamos aqui, né, nesse dia, nessa noite abençoada,
em que todos nós, ao passarmos por aquela porta, todos nós começamos a receber a bênção de Deus por tudo aquilo, ou por todo o esforço que todos nós estamos fazendo, né? Ao chegar aqui, com certeza foi um esforço. Um esforço nosso, um esforço do nosso amigo espiritual, né? Quantos aqui acham que eu vou para casa, né? Então acho que hoje eu não vou não. Não é não? Ou aquele convite que a gente recebeu e falou, não, hoje não dá. E a gente chegou, né? E aí a gente não tem uma noção exata do benefício que é estar aqui. Porque enquanto nós aqui estamos, como espíritos, energia, nós vibramos. E se nós conseguirmos, né, vamos pensar na nossa casa mental. Estamos no térreo, o esforço subindo para o sótão, e quando a gente se complica, desce para o porão. Quando a gente está, pensemos aí, com uma dor de hérnia de disco, subir escada é difícil, não é? É muito difícil. Quem já teve sabe disso, né? É muito difícil. Mas para descer é difícil. Basta um escorregão. Isso que é chamada queda moral. Então, quando a gente se distrai, a gente acaba descendo. E com isso, a gente abandona a proposta que nós fizemos a Deus para estar aqui, né? Estar aqui não somente na casa espírita, mas também nesta encarnação. Então, hoje, a gente foi convidado, todos, a refletirmos um pouquinho mais e melhor do que significa a reencarnação para a gente. Aí a pergunta inicial, será que estamos aproveitando? Será que verdadeiramente estamos aproveitando? Será que tem um jeito da gente poder mensurar isso? Bom, fiquemos com a pergunta, né? Então, que Jesus nos abençoe, nossos irmãos mestres que aqui estão, em particular o irmão que preside esta assembleia, que a gente possa falar não daquilo que a gente estudou, mas daquilo que seja útil para todos nós, encarnados, desencarnados e os nossos irmãos da internet. Né? Que hoje seja um dia de reflexão. Seja um dia para a gente sair daqui pensando, será que eu estou aproveitando a minha vida, esta oportunidade? Então, o passo inicial é a grande dificuldade que temos de valorizar a vida presente não é porque nós ainda não nos vemos como espíritos. Já pararam a pensar nisso? Será que nós temos certeza que nós somos espíritos? Temos ou não? Bom, quando a gente vai contar um sonho, o que a gente faz? Eu sonhei que o meu espírito estava... Não é assim? Já ouviram alguém contando um sonho? Não? Eu sonhei que meu espírito estava... E ele vai falando. Aí você pergunta assim, mas o seu corpo estava onde? Ah, estava na cama. Então nós descobrimos alguém com crise de existência espiritual. Não sabe quem é. Se o espírito estava lá e o corpo estava em outro lado, e quem é a criatura de Deus? Parece simples isso? Mas veja, se nós tivéssemos a certeza que somos espíritos, se nós tivéssemos a certeza que somos espíritos imortais, será que nós faríamos as coisas que nós fazemos? Parar para pensar nisso? Vamos ver como Deus nos apresenta uma lei fantástica. Se nós semeamos limão, e olha, não sei se eu falei aqui, mas no atendimento espiritual, chamo de desobsessão, mas é atendimento espiritual. Eu tento até pegar outros exemplos, mas não tem jeito. Esse aí é o mais simples.
Se a gente semeia limão, a gente colhe o quê? Limão. Se a gente semeia caroço de manga, colhe manga. É isso? É isso? Né? Jabuticaba e vai por aí afora. Isso não é claro para a gente? Fato isso. Então Deus está apresentando a gente uma lei fundamental, universal, lei de causa e efeito. Então, se a gente semeia limão, só vai colher limão. É uma certeza, não é? Não é uma certeza isso? É. Se alguém lhe der uma semente de limão e perguntar, o que você vai colher com isso? O que ele vai responder? Limão. Simples. Então, isso é uma certeza. E aí eu volto à pergunta. Nós temos certeza que nós somos espíritos imortais? Não. Tenho certeza que vocês não podem responder, mas já estão pensando. Não é isso? Estou vendo aqui a fumacinha na cabeça de vocês aí, ó. Claro que temos certeza. Claro. Certo. Então, você tem certeza que essa sua certeza é certa? Pensar? Quer que eu repita? Tem certeza se a sua certeza é certa ou é incerta? Então vamos lá. Você pegaria todo o seu pagamento e daria na mão de uma pessoa desonesta para guardar para você? Daria ou não? Pode balançar a cabeça. Ué. Ó, se alguém falar assim, ó, não há fatalidade nos atos da vida moral. Quem sabe o desonesto resolve ser honesto na minha vez. Pode ficar à vontade, pode emprestar seu pagamento. Mas normalmente a gente não faz isso, né? Porque é quase certo que a criatura vai passar a perna na gente. Colocaria a sua cabeça na linha do trem? Claro que não. Por quê? Porque quando o trem passar, eu vou perder. Percebe o que é certo? Quando a gente tem certeza, aquilo a gente não faz. E se a gente tiver certeza que somos espíritos imortais, nós faríamos tudo o que fazemos? Fazer um teste. Se desse um clarão agora e ficasse tudo escuro, e depois voltasse a luz, e nós não tivéssemos uma roupa no corpo, qual seria a nossa tendência? Esconder a parte que a gente não quer que ninguém veja. Concorda com isso? É isso? É? Positivo. Agora, se no segundo clarão acendesse a luz, a gente sem roupa, e aparecesse todo o nosso pensamento, tudo que estamos pensando e que já pensamos, a gente ia se preocupar com a parte do corpo ou apagar o pensamento? Não responda. Não quero ser testemunha. Tá vendo? Então a gente já percebe, tem alguma coisa que eu faço que não deveria. E eu sei que tudo que eu fizer, eu vou colher. E por que eu faço? E aí então, a reencarnação, se a gente não entender para que serve, a gente valoriza essa oportunidade. Então Kardec inicia para a gente essa questão, que é a mais longa do Livro dos Espíritos, né? São 11 páginas. E Kardec e os Espíritos ajudam a gente a iniciar pensando. Essa transmigração da alma não é novidade. Né? Aqueles que inicialmente começaram a combater, não é novidade. Por quê? Desde a pré-história, a antiguidade, né? Desde a filosofia indiana, já se entendia isso. E olha, os hindus, como nós já sabemos,
né, exilados de Capela, constituiu um dos grupos, né, deserdados, que realmente vieram de Capela para a gente. Positivo. Então, hindu, os egípcios, os hebreus, né? E aí forma uma quarta turma. Que quarta turma é essa? Que eram hindus também, porém eram os revoltados. Eles não conseguiam admitir que eles tivessem sido degradados. E aí? Revoltados, não ficaram acomodados que nem aquela parte dos hindus. O que eles fizeram? Partiram para encontrar o paraíso perdido. Esses são chamados hindus europeus, né? E aí eles formaram a Europa. Olha só. Então, Emmanuel diz para a gente lá, a Caminho da Luz, que os egípcios ficaram isolados. Os hebreus, com a questão do orgulho de raça, ficaram entre eles. Os hindus, igualmente. Os chineses, que fazia parte aqui do povo, né, da terra, juntamente com os africanos, também estavam isolados. Os únicos que conseguiram fazer essa mistura foi justamente os revoltados. Olha só. E eles avançaram. Porque já observaram? Se a gente ficar isolado, a gente só fica com aquilo que a gente já tem. E numa dinâmica simples, que a gente faz com os jovens, e até na psicologia, separa as pessoas. Dá um lápis cera, cada cor, na mão de cada um. E aí a gente dá o comando. Faça um desenho colorido. O que as pessoas vão fazer? Fazer o desenho. Só que aí, veja, o tempo a gente fica esperando. O que vai acontecer? Para alguns. Você pode trocar comigo? Né? Aí eu tenho o lápis amarelo e aí troco com azul. Aí eu tenho agora o desenho amarelo, tenho um desenho azul, e quando eu misturo as cores, eu tenho verde, não é isso? Errei aí a sequência, não, né? Estava lá. Então, olha só, em uma troca, eu agora tenho 3 cores. Se eu trocar com vermelho, olha só a quantidade de cores que eu já vou ter. Então, a cada troca, a gente fica mais rico ou mais pobre? Mais rico. Mais rico. Essa troca. E assim começou o escambo, né? Essa troca lá atrás. 1 quilo de sal, com 1 quilo de isso, aquilo do outro, começaram a trocar. E aí surgiu o quê? O que nós conhecemos hoje como comércio. Veja. Então, essa troca. Então, será que somente os espíritos nascidos aqui na Terra ficaram? Não. Precisou vir gente de outros lugares, com outra cultura, com outro conhecimento para crescermos em conhecimento. E será que só aconteceu naquela época? Negativo. Vem sempre gente. E vai gente. E agora, nessa transição planetária, o que a gente tem? Justamente isso aí, né? Vai gente e fica gente. Só que agora, diferentemente. Antigamente era, a gente saía daqui para um mundo melhor, ou para um planeta melhor, ou para uma cidade melhor. Agora nós estamos indo com o planeta. Então aqueles que não estão acompanhando vão ficar onde? Nessa Terra? Não, na Terra atrasada. Ou seja, um outro planeta que está emergindo que a gente vai para lá. Agora, se a Terra hoje já não está muito bom de se viver, imagina só numa Terra atrasada. Nada bom, né?
Então, é do nosso interesse uma nova caminhada, ir para frente? É. E ficar no planeta. Então, mas como é que a gente consegue isso? Se tivesse uma existência só. E aí Kardec, com os espíritos, questionam isso. Para aqueles que acreditam que há sobrevivência da alma, falar com os materialistas, aqueles que não acreditam em nada, não adianta. Não vai sobrar nada mesmo, então para eles nada serve. Para aqueles que acreditam que somos uma energia e ao desencarnar vamos voltar para o todo, também não adianta, porque vai se perder. Perdeu a individualidade. Logo, o que adiantou ser honesto? Nada. Então, para nós que entendemos, e todas as crenças espiritualistas, se vai sobrar, e se esse sobrar somos nós espíritos, logo é do nosso interesse saber o que vai acontecer depois. Inicialmente, para aqueles que se limitam, vai sair daqui para o céu e o inferno. Bom, se vai sair daqui para o céu e o inferno, você tem dois caminhos. Logo, qual o caminho que a gente quer seguir? O inferno? Nem pensar. Então, só tem uma opção, ir para o céu. Agora, será que dá para acertar em tudo? Não. Então, logo, quem é que vai para o céu? Complicou também. Daí a reencarnação, quando a doutrina espírita traz, ele, na verdade, edita a transmigração de uma forma mais lógica do que a mente e psicose. Porque essa doutrina da antiguidade caminhava para o homem, o espírito volta. E volta, se ele for punido, ele volta em corpos de animais. Aí, peraí. Aí o espírito, como assim? Então, se você já avançou, você retrograda? É possível isso? Então, eu vou repetir o que a esposa falou acho que semana passada. Não precisam fechar os olhos, mas não pensem no elefante cor-de-rosas com bolinhas amarelas, laço de fita azul amarrado no rabinho. Você só não pode dizer que pensaram em mim, apesar de ser gordinho, né? Mas, vamos pensar. Se a gente fez esse elefante que não existe, é por quê? Porque a gente conhece o formato do elefante, né? E o formato da bolinha e do laço de fita, mais a cor. Então, se a gente sabe, conhece, a gente pode dizer assim, eu não sei? Não pode? Então, significa que quando a gente tem o conhecimento, a gente não consegue desconhecer. Não tem como voltar. Tem como progredir. E aí a gente avança. Então, a reencarnação, qual é o processo? É a oportunidade que Deus está nos dando para quê? Para retornar. Retornar num cenário semelhante com aquele que nós já vivenciamos, com a oportunidade de fazer o quê? Diferente. É isso? É isso. Por isso que determinados lugares ou determinadas coisas que fazemos com certa facilidade. Mas outras nós temos dificuldade. Então aquilo que nós temos dificuldade é por quê? Ou porque é novo, ou porque foi algo que eu já fui reprovado. E aí eu preciso pensar. Se é novo, ótimo. Então eu preciso ver o que eu preciso de elementos, de recursos para entender essa situação nova que está se apresentando como uma situação com dificuldade. E se eu fui reprovado? Eu vou precisar identificar quais os sentimentos, né? Psicologia tem um termo que diz pensamentos disfuncionais, que está fazendo com que eu não entenda aquela situação e avance. Já pararam para pensar que às vezes a gente para em determinadas questões e fica parando ali, parece aquele disco arranhado que
agora não é mais disco, né? Mas vamos pensar nos discos, fica arranhado e fica sempre naquela coisinha ali parado. Já parou pra pensar nisso? O que é mais fácil de entender o perdão, não é? A gente tem facilidade do perdão ou dificuldade? Facilidade, né? Né? Dificuldade, né? Do perdão. Por quê? Porque a gente fica lembrando daquela coisa. Quando a gente atende os espíritos na mesa mediúnica, não me fala em perdoar, não. Vamos falar. Sabe por quê? Porque você está se forçando a relembrar o que você passou. Por quê? Para eles, esse é o combustível da raiva. Esse é o combustível do ódio. Porque a pessoa fica revivendo aquilo ali. O nome disso é ressentimento. Aquilo passou. Trouxe uma experiência. O que você pode destacar disso? Aprendeu, avança. Mas foi muito ruim. Tem experiências que são horríveis. Muito ruins. Certo? Não estamos aqui minimizando a dor de ninguém. Mas se aconteceu, alguém permitiu. Quem é aquele que permite, ou que é o único que pode autorizar, uma folha caída de uma árvore? Quem é aquele? Deus. Então, se aconteceu, Deus permitiu. Aí, peraí. Ou Deus é mau, porque permitiu aquela maldade comigo, ou tem uma finalidade aquilo ali na minha vida. Tem uma finalidade. Se o meu Deus é bom quando me dá, quando me tira, quando me impede de ter, logo, aquela situação, apesar de ter sido muito ruim, tem uma finalidade boa na minha vida. Eu só preciso ter olhos de ver. Olhos de ver. Vindo do Instituto agora, Leon Denis, uma dinâmica que nós fizemos com o nosso grupo Terapia da Vida, uma mãe que tem uma filha autista. Ela revelou o seguinte: eu vim atrasada e aí a minha filha, mãe, olha a pomba. Ela, que pomba? A pomba. Ela, tá bom. Não, mãe, é uma pomba branca. Mas tá bom, mãe, a gente tem que parar para apreciar a pomba branca. A mãe estava pensando em quê? No horário. E a filha estava pensando em quê? Em apreciar a pomba. E aí? Será que a gente não se vê numa situação dessa? A gente está sempre com os objetivos bem imediatos, mas a gente não observa o que Deus está nos oferecendo. Mãe, aí ela falou assim, mas filha, está cheio de pombo aqui, mas ela é a única branca. A filhinha autista. Olha, mãe, que beleza. Ai, meu Deus do céu. E ela toda. E ela fez a mãe parar. Já que está parada, né? Então vou observar a pomba. E ela observando. Realmente a pomba se destacava ali, no meio de todas as outras. Ela falou assim, meu Deus, eu nunca pararia para ver uma pomba branca no meio de muitos pombos. E ela parou. E aí ela fez uma canção para a pomba. E elas seguiram ela cantando a canção que ela fez para a pomba, naquele momento. Até que parou de novo. Falei, e agora? Mãe, observa aquela rosa. Ai, meu Deus, a rosa. Aí ela, meu Deus, a minha filha está me ensinando o amor.
E eu não tinha parado para observar. Quantas vezes eu passei por esse caminho e não observei os pombos e nem a rosa. E em verdade nada. Porque eu estava com os meus objetivos imediatos. Então a dor, às vezes faz a gente parar para observar. E ela disse, antes da minha filha, 40 e poucos anos de idade, meu filho mais velho tem 25 anos. Aí veio o temporão, ela, a menina. E antes de saber que era autista, estava na minha barriga, eu estava muito revoltada, porque eu estava num momento difícil da minha vida. E eu não queria ter o bebê. E aí que a filha nasceu. E ela soube que a filha era autista. A partir daí, a minha vida mudou. Porque dando atenção a ela, eu pude observar o quanto eu não dava atenção à vida em si. Eu só via a vida pela pior parte. Eu, inclusive, ela falando, acreditava que é para reencarnar? É para sofrer mesmo. Porque minha vida toda foi de sofrimento. Inclusive o marido a abandonou com a filha. Mas a partir daí, a minha filha me trouxe a vida. E ela disse, a minha data de nascimento é a data de nascimento da minha filha. Olha só. Com dificuldade. Ter um filho autista tem dificuldade. Então, olha o que ela ensinou para a gente. A dor não ensina a gemer, ela ensina a crescer. Então, quando a gente mergulha o corpo, a gente traz essa possibilidade de crescer. E a dor, segundo Leon Denis, no Problema do Ser e do Destino, ela nos convida a esse crescimento. De tal forma que, olha o que ele diz. No Problema do Ser, com as potências da alma, a dor e a revelação pela dor. Um espírito, basta um golpe de dor para fazer uma alma crescer a tais alturas que ela levaria 20 anos de estudos e esforços. Um golpe da dor. Quando a gente tem olhos de ver. Porque quando a gente não tem olhos de ver, a gente caminha pela revolta, pela incompreensão, pelas queixas e deixa de crescer. Então a reencarnação, ela vem nos convidando a crescer. É o sol que nasce todos os dias. E que Deus diz para a gente, filho, vamos tentar de novo. E a gente fala assim, mas eu fiz muita bobagem em outra vida. Com certeza. Sinto isso. E Deus diz para a gente, veja um novo dia. Vamos tentar de novo. Então a reencarnação é a prova do perdão de Deus para conosco. Porque Deus está nos dando uma nova chance. E até entendendo que a gente pode errar de novo. Qual é a nossa maior dificuldade? De não perdoar. Porque a gente imagina que o outro vai errar de novo. Não é certo? E a gente traz isso no coração. E aí, como uma pessoa, às vezes, fica se queixando, já conheci uma pessoa assim, e aí a gente pergunta, mas como é que foi essa história? Não,
Mas eu me lembro como se fosse hoje. Naquela sala, naquela posição, escreve até a roupa da criatura de Deus. E aí você pergunta assim, mas há quanto tempo tem isso? Tem 20 anos. Mas é isso mesmo que aconteceu. Gente, 20 anos. Quantas vezes essa pessoa fez? Uma. Em 20 anos, quantas vezes você fez com você? Porque ao relembrar, você revive. Que é o que nós falamos. É o ressentimento. Você vai reviver aquilo. Ao invés de tirar daquele episódio o melhor. Qual é o melhor? Eu não devo fazer igual. Porque agora eu sei o quanto sofre aquele que passa por isso. Não é o melhor? Mesmo que o outro tenha assim, escorregado mesmo. É o melhor. E Jesus ensina a gente. E com esse olhar, a gente vai compreendendo a oportunidade que nós estamos tendo em nossas vidas. Com o retorno à carne. E não somente uma vez, com várias oportunidades. De forma que, se erramos, temos a oportunidade de recuperar isso. Céu e inferno, Código Penal da vida futura, fica claro isso. E aprendemos que, para reparar, para apagar aquilo da nossa ficha, são 3 movimentos. O arrependimento, a expiação e a reparação. 3 movimentos. Né? Se perceber responsável por aquilo, fui eu. E a Lisbeth do Céu e Inferno, espírito sofredor, já disse isso, não sei aqui, mas se eu não disse, volto a falar, ou se eu disse, né? Que em minha inferioridade, até agora foi o espírito que mais focou o verdadeiro arrependimento. Uma forma simples. O que é arrependimento útil? Não é aquele que a gente acha que entrou no remorso e ficou sem ação. Remorso sem ação é culpa. E é por isso que tem a mesma estrutura da falta e não faz a gente andar, que a culpa paralisa. Remorso sem esforço é quase inútil. Por quê? Porque para ter mérito, você precisa de um esforço. Remorso pela dor, aí Elisbeth fala, é improfícuo. Por quê? Aí, a gente que é gordinho, tem uma síndrome pós-rodízio. Como é que a gente sai depois de um rodízio de qualquer coisa que a gente gosta? Nunca mais eu faço isso comigo, não? Nunca mais. Mas passado, depois de um mês, talvez, né? Vamos, vou, mas dessa vez estou no controle. Tá no controle? Vai de novo enfiar o pé na jaca. E aí? O que é o arrependimento útil? É aquele que, Vitor, um benfeitor espiritual da nossa casa, né? Nossa casa, irmã Leon Denis. O remorso, ele tem que ser unido o desejo de melhora, mais o esforço de superação. E aí a gente entra no arrependimento útil, como a Lisbeth falou. Consiste no desgosto de haver ofendido a Deus e importa num desejo ardente de reparação. Esse é o arrependimento. Daí a expiação. Nós pedimos para passar por aquilo que nós fizemos. Mas por quê? Somos masoquistas? Não.
Porque com essa experiência nós não erraremos mais. Esse é o objetivo. Para depois a reparação que tem que ferir o orgulho e os interesses materiais. Questão 1000 do Livro dos Espíritos. A gente apaga a falta cometida. Então, como é que a gente vai fazer isso uma encarnação só? Se a gente acabou de cometer o erro, a nossa visão ainda é muito aquém daquilo que poderia ser, daí a gente tem tendência a errar de novo. Então a gente precisa sair do corpo, olhar aquela situação sem a influência da matéria, sem nos distrairmos com o mundo material, aí, sofrendo as consequências das faltas cometidas, está lá no Código Penal da Vida Futura, no 4º artigo, nós vamos ter uma consciência melhor do erro que cometemos. E com isso, somos estimulados a reparar isso. Então, veja. Como fazer isso em uma encarnação? Mas Kardec perguntou aos espíritos, está lá no Livro dos Espíritos. Mas a gente pode reparar na mesma encarnação? Perguntaram, pode. Se a consciência cobrar e a gente, pelo esforço, resolver reparar. Mas não tem coisas que às vezes fica difícil a gente reparar? Se a pessoa já foi, e agora? O que eu faço? Eu vou ter que encontrar situações análogas para eu tentar mostrar que aprendi e agora estou reajustando. Somente com o bem se apaga o mal praticado. E aí, nós vamos começando a entender que que horas? Começando a entender, e vamos lá. Vamos imaginar uma linha simples e ignorante à perfeição. Qual é o nosso objetivo? Aí muitos vão falar o quê? Perfeição. Mas será que é na perfeição que a gente pensa quando alguém pisa no nosso calo? Quando alguém dá uma fechada na gente? A gente está pensando na perfeição? Na hora de estacionar o meu carro, será que eu observo que se eu conseguir estacionar direitinho, o outro vai poder chegar a estacionar também? Ou eu cheguei, encaixei meu carro e saí, não me preocupei com isso? É isso? Será que no mercado? Será que eu devolvo o carrinho depois que eu esvaziei para o lugar onde eu peguei? Ou eu deixo o carrinho no mesmo lugar que está meu carro? Aproveitar a vida. O que eu estou fazendo aqui? Então eu agora já sei que eu sou um espírito imortal. Eu agora já sei que para chegar à perfeição não vai ser em uma encarnação somente. Porque não é só os erros que eu cometi que eu vou ter que reparar. Porque o presente também significa, além de colher o que eu semeei, também a oportunidade de semear. Eu posso semear para um futuro imediato. Posso? Pode. Pode. Posso semear para um futuro um pouquinho mais adiante? Pode. Pode. E para um outro futuro mais um pouquinho mais adiante também pode? Pode. Pode, pode. Tem gente que só pensa o que vai comer na janta. Não é o futuro? É. Tem gente que pensa no almoço no dia seguinte. É o futuro? É. Quando a gente pensa na vida futura, o que a gente pensa? Na próxima encarnação. Mas quem disse que a vida futura é na próxima encarnação? A vida futura
é o minuto seguinte, ou o segundo seguinte. Essa já é a vida futura. Porque a gente não deixa de ser a gente. A gente continua sendo. Hoje eu estou com essa roupa de carne. A partir do momento que essa roupa não mais quiser, eu já começo a minha vida futura como espírito imortal. Mas no presente momento, eu, encarnado, eu estou como espírito imortal encarnado. Então tem gente que planeja não só amanhã, mas quando eu terminar a faculdade, no emprego, no concurso, ele também está pensando na vida futura. Quando eu cometo qualquer ação, eu também estou pensando, ou deveria pensar, na vida futura. Porque aquela ação não estou semeando, logo, o que vai acontecer? Quem vai colher? Seja no dia seguinte, daqui a 10 anos, ou na próxima encarnação? Quem vai colher isso? Sou eu. É verdade isso? Não é verdade. E aí eu começo então a entender que eu sou responsável. Pelo quê? Pelo meu futuro. O meu futuro está na minha mão. Na minha mão. E aí, para a gente poder, então, encaixar isso bem, e a gente sair daqui com alguns elementos para a gente pensar, um amigo, que era consultor de empresas na época, ele disse assim que no mundo empresarial, principalmente nos Estados Unidos, tem um código que eles utilizavam lá, que era bife a cavalo. Bife a cavalo é o bife com um ovinho em cima, não é isso? E aí ele falava que nas empresas, para eles identificarem quem está envolvido, quem está comprometido, usavam o bife a cavalo. Eu gostaria muito de perguntar e vocês respondendo, mas não dá tempo e nem vocês podem responder. Mas vamos pensar. Quem está envolvido e quem está comprometido no bife a cavalo? A galinha ou o boi? Pensa aí. Envolvido e comprometido. A galinha ou o boi? Vamos lá? Então vamos lá. O comprometido é aquele que dá a vida. Quem dá a vida? Boi. Para ter o bife a cavalo, o boi deu a vida dele. Concordo com isso? A vida. É isso. E a galinha? É envolvida. Por quê? Se der, eu ponho. Se der, eu ponho. É. Então a gente vê muitas pessoas assim. Vamos trazer aqui para nossa casa os trabalhos que se realizam, até nós mesmos, obrigado, até nós mesmos, né? Como é que nós nos comportamos? Estou comprometido ou estou envolvido? Dou toda a minha energia ali para aquilo ser realizado ou estou apenas envolvido? E aí eu falei, Ângelo, tem mais 2 personagens nisso. É mesmo? Sim, mais 2. Pela experiência que a gente tem de trabalho no bem, ele falou como empresário, né? Como trabalho do bem, tem mais 2 criaturas divinas. Quem são essas criaturas? Freguês de churrascaria. Qual é a dificuldade dele? Espera sentado. Ó, se precisar, conta comigo. Às vezes você está se lascando todo e a criatura fala uma coisa dessa para você. Identifica alguém na vida de vocês assim? Se precisar, conta comigo. E o outro? O vegano.
O bife a cavalo é um prato interessante, mas eu tenho outra preferência. Aí agora vamos pegar o boi, a galinha, o freguês, churrascaria e o vegano. Agora transporta isso para a nossa vida. Eu estou valorizando a minha vida, a minha encarnação, reencarnação. Como boi comprometido, como galinha envolvido, freguês, churrascaria, espero sentado, ainda reclamo com o guia, porque é o guia que vem me servir, não é verdade? Então reclamo com o guia. Vivo reclamando da minha vida. Ou eu sou um vegano, tenho outra preferência. O guia se esforçando todo para botar isso na linha e a gente resolve ter outra preferência. Quem sou eu? E aí, pensando nesses 4 personagens, vamos pensar agora a nossa proposta divina para a nossa felicidade. Temos que formar um quadrado perfeito. Quais as áreas que nós temos de crescimento? Família, concordo? Família? Isso. Trabalho. Concordo? Trabalho. Religião. Concordo? Né? Cada um tem a sua. Bem. E a outra, sociedade. São as 4 áreas que temos de crescimento. Doutor Erro, para a gente. Tá, inclusive, em um dos livros da edição da Instruções dos Espíritos. Ele falou o seguinte, que 2 grupos do plano espiritual que ajudam a crescer mais rápido são o grupo religioso e o grupo familiar. Quem participa dos atendimentos espirituais, é evidente isso. Quando aquele espírito está ali naquela situação difícil, que não consegue ceder, o plano espiritual traz a mãe. Já tive até um irmão, trouxe um irmão. Olha só, o laço familiar. Grupo religioso, importante. Por quê? Estamos ligados por afinidade. E buscamos de maneira voluntária seguir Jesus em busca de Deus. Trabalho. Quando nós entendemos como trabalho ocupação útil, ali nós estamos sendo abençoados por espíritos benfeitores que nos ajudam em qualquer tarefa. Desde as tão complicadas às mais simples. Sugestões que a gente está fazendo uma coisa em casa, aí vem uma sugestão que você não tinha pensado. De onde veio essa sugestão? Sociedade. Evangelho, capítulo 17, item 10. O homem no mundo. O benfeitor. O meio social é o meio mais poderoso de perfeição. Quem só pensa em si tem uma vida de egoísta. Mais poderoso de perfeição. Por quê? Porque nós estamos em contato com a diversidade. É isso. Estou lembrado lá dos hindus europeus, em que eles partiram e começaram a trocar. É isso. Essa troca. E no início foi complicado, né? Mas depois acabaram se ajustando. Mas alguns ainda estão complicadinhos, como nós vemos. Então, quadrado perfeito. Se nós desejamos saber
se estamos valorizando a presente existência, vamos nos analisar. Comprometido, envolvido, espero sentado, tenho outra preferência. No meu quadrado perfeito. Como eu sou? Na família, no trabalho, na religião e na sociedade. E aí, finalizando, Haroldo Dutra, num dos estudos que ele fez, falando sobre a parábola do semeador, ele trouxe uma coisa interessante, e para a gente pensar. Ele disse assim, indo com um amigo, eles visitaram um cemitério e encontraram uma lápide. E dizia assim, fulano de tal, marido, pai, filho, saudades e mágoas. Só isso aí já dá para te entender, né? O que o companheiro acabou fazendo? Pode ter trazido coisas boas? Sim. Mas se descuidou e deixou mágoas. A tal ponto de terem registrado ali como a última mensagem para aquele espírito. E a pergunta é para a gente agora. E aí? Nesse meu quadrado perfeito, eu vou ter o que como registro? Saudades ou mágoas? Como eu estou investindo a minha reencarnação para o meu crescimento? O que eu estou fazendo com todas as forças que Deus está deixando para mim? E agradecendo a Deus a oportunidade que todos nós estamos tendo. Bezerra de Menezes trouxe uma frase. Todos nós estamos convidados para a tarefa sagrada de servir. Não importa onde e nem como, servir é nosso dever. Que Jesus nos abençoe a todos. Obrigada, Marcos. Vamos para a segunda parte da nossa reunião, que é o momento do passe, e que é sustentado pelo estudo do Evangelho. Nós estamos estudando o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, e hoje são os itens 11 a 13, que fala: não julgueis para não serdes julgados, que aquele que está sem pecado atire a primeira pedra. O item 11. Não julgueis para não serdes julgados, pois sereis julgados segundo houverdes julgado os outros. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também a vós. São palavras de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. O item 12. Então, os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que havia sido apanhada em adultério, e a fizeram ficar de pé no meio do povo. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordenou na lei apedrejar as adúlteras. Qual é, pois, a vossa opinião sobre isso? Falavam assim, tentando-o, a fim de terem do que acusá-lo. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. Como eles continuassem a interrogá-lo, Jesus levanta-se e diz: que aquele dentre vós que está sem pecado, atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se novamente, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo-o falar daquela maneira, foram se retirando, um após o outro, saindo primeiro os mais velhos. E assim
Jesus ficou só com a mulher que estava no meio da praça. Então, levantando-se, lhe diz: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: Eu também não te condenarei. Vai e no futuro não peques mais. Está no Evangelho de João, capítulo 8, de 3 a 11. O item 13. Que aquele que está sem pecado atire a primeira pedra, disse Jesus. E com essas palavras ele faz do perdão um dever para todos nós, pois não há quem não tenha necessidade para si mesmo. Elas nos ensinam que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgamos a nós mesmos, nem condenar nos outros o que desculpamos em nós. Antes de reprovarmos uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode ser feita a nós. A censura lançada sobre a conduta de alguém pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar aquele cujos atos criticamos. Este último motivo jamais tem desculpa, pois nele só há maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e, em certos casos, torna-se um dever, pois dele deve resultar um bem, e sem ele o mal jamais seria reprimido na sociedade. Aliás, o homem não deve auxiliar o progresso do seu semelhante? Portanto, não se deve tomar no sentido absoluto este princípio: não julgueis se não quiserdes ser julgados, pois a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia proibir que se censurasse o mal, porquanto ele mesmo nos deu o exemplo, e o fez em termos enérgicos. Entretanto, quis dizer que a autoridade da censura existe em razão da autoridade moral de quem a pronuncia. Tornamo-nos culpados daquilo que condenamos nos outros. É abdicar dessa autoridade. É nos privarmos do direito de repressão. A consciência íntima, além disso, recusa todo respeito e toda submissão voluntária àquele que, estando investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não existe autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquela que se apoia sobre o exemplo que ela dá do bem. É o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. Vamos pedir aos médios que possam se posicionar. Nós outros vamos nos manter calmos, tranquilos, que nesse instante possamos elevar os nossos pensamentos a Jesus. Querido Mestre Jesus, mais uma vez recorremos ao teu coração, para que nesse instante sejamos abençoados no momento do passe. Que cada médio esteja envolvido no teu amor, nas tuas vibrações de paz, para passar a todos nós. Vibra, Senhor, intensamente neste salão e em todas as dependências da casa, aonde acontece as tarefas do passe agora. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus, Jesus e irmão Clarencio abençoe o momento do passe. O Evangelho de hoje nos fala sobre a importância de não julgarmos precipitadamente as criaturas e, consequentemente, não atirarmos a primeira pedra naqueles que nos parecem errados. De um modo geral, somos benevolentes para com os nossos erros
e muito severos para com os erros dos outros. Nós nos precipitamos e muitas vezes nos equivocamos no julgamento do próximo. Jesus deixa bem claro a necessidade que todos têm de indulgência, visto sermos espíritos em desenvolvimento, sujeitos, pois, a enganos e omissões. Quando aceitamos algum erro nosso, encontramos sempre motivos para explicar e justificar nossas atitudes e ações, mas somos exigentes e severos com os erros dos outros. Mas então, não se pode criticar o que está errado? Kardec esclarece que podem haver dois motivos na censura da conduta alheia: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se critica. Desacreditar não tem a menor justificativa, decorrendo da maledicência e da maldade, demonstrando imperfeição, necessitando quem assim age de reeducação de sentimentos e emoções, partindo da autoanálise de suas falhas. Quanto ao primeiro motivo, reprimir o mal, é necessário que ele exista e seja cumprido, a fim de que o mal seja banido dos corações e, por consequência, eliminado da sociedade. Busquemos todos nós, que consideramos Jesus como nosso guia e modelo, procurar ver e destacar o bem que existe no outro, sendo benevolente com a sua falta, tanto quanto desejamos que os outros o sejam conosco. Deixemos o rigor e a exigência para nós mesmos, na luta contra nossas próprias imperfeições morais, com a certeza de que todos trazemos a capacidade de nos tornar perfeitos. Emmanuel já nos alerta: coloca o teu recipiente de água cristalina à frente de tuas orações e espera e confia. E o Evangelho de Mateus nos traz: não julgueis, pois, para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados, e com a medida que medirdes, vos medirão também a vós. Estes ensinamentos, dos mais conhecidos dentre os incontáveis e inesquecíveis lições de Jesus, têm sido enunciado, ouvido e quase sempre descumprido ao longo dos milênios. O mandato perdura já há muito tempo sem perspectiva de cumprir, evidenciando a caridade, a falta de caridade, descabendo qualquer dúvida sobre a sua paciente expectativa. A palavra de Jesus é eterna, atemporal, e acompanhará a humanidade por ele tutelada ao longo de todo sempre. Jesus também nos diz: a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de se sentir amado. Jesus, como ninguém mais em qualquer época, difundiu e praticou a mensagem de amor pelo conjunto dos espíritos encarnados e libertos que se vinculam a este planeta. Memorável exemplo de exercício de amor maior, que se refletia em todas as suas manifestações pela palavra, pelo pensamento e pela ação. Ele alerta para a frágil argumentação que supostamente autorizaria um ser humano a buscar e apontar os eventuais deslizes de seu irmão, uma vez que esse direito somente se viabilizaria ante a piedosa intenção de colaborar na eliminação de imperfeições, sem outro objetivo que o reerguimento do próximo ao seu alcance. Sabia o mestre que ninguém estagiaria neste mundo, na matéria ou fora dela, se detivesse a segurança de não se ter liberado no equívoco. Um local de provas e expiações é, por definição, designado para o aprendizado difícil, intensivo
e esforçado dos seres necessitados de redenção e reencaminhamento para o bem. Jesus conhecia nossa vocação de destacar as falhas de outrem, ao tempo em que escondíamos ou minimizávamos as nossas próprias. Que nossa consciência nos aponte sempre o melhor caminho, o perdão das ofensas. Graças a Deus. Graças a Deus, Senhor. Somos gratos, Senhor, por esse momento de estudo e passes que tivemos na casa de irmão Clarencio nesta noite de sábado. Somos gratos, Senhor, por tudo aquilo que recebemos nesta vida, nesta reencarnação. As oportunidades que temos na luta, no dia a dia, de continuar no caminho do bem, no progresso moral que todos nós viemos buscar. Que o Senhor nos abençoe, abençoe mais essa semana de trabalho, de convivência com os outros, de convivência com nossos familiares e amigos. E que o Senhor possa nos trazer mais uma vez na próxima semana para mais este momento de estudo. Vibra, Senhor, em cada canto e recanto desta casa, protegendo material e espiritualmente. Proteja, Senhor, a diretoria espiritual e material, e que tuas vibrações de amor estejam desde já alcançando o nosso próximo evento, que é o encontro de Dr. Bezerra de Menezes no dia 1º de setembro. Sejamos envolvidos por este amor, hoje e sempre. Graças a Deus.